Tá salvo. Entendeu bem? Aqui. Ops. Já tem um rascunho aqui, se quiser, ó. Bom, irmãos, a paz do Senhor, pra vocês. Amém. Eu quero começar com uma pergunta. Em quem vocês se apoiam nos momentos difíceis da vida? Você se apoia no esposo, você se apoia na esposa. Obrigado, irmão Ricardo. Deus abençoe pela água. Amém. Você se apoia em quem nos momentos difíceis da vida? Nas dificuldades mesmo. Você busca apoio de quem? Como você lida com as incertezas da vida? Com as dificuldades que você passa, dificuldades financeiras, dificuldades do que você quer fazer, dos projetos. Enfim, em Mateus 6,26, vamos ler lá rapidinho? Vamos ver se alguém é mais rápido que eu aí para abrir lá. Não é o texto principal, mas eu acho que Mateus 26. 26. Desculpa, irmãos. É Mateus 6. Mateus 6. Nossa. Já tinha aberto no 26? Mateus 6. O versículo é 26. Vamos ler um pré-texto aqui rapidamente, só para a gente poder... Alguém conseguiu achar? Mateus 6. Amém. Quer ler, irmã? É versículo 26 até o 30, por favor. Até o 30. Uhum. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quais de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um curvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Amém. Irmãos, nós estamos num mundo em que nós vivemos numa inquietação terrível, não é? Por exemplo, a Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Por quê? Nós estamos num mundo secular e as coisas do mundo tomam a maior parte da nossa vida, né? Tomam a maior parte. Se nós não fizermos um esforço, por exemplo, para estar na Bíblia, para estar na igreja, para fazer a nossa parte com Deus, nós esquecemos da fé de fato. E esse versículo é um pré-texto, digamos assim. Nós conseguimos viver dessa forma? Despreocupados com o que nós vamos vestir amanhã, com o que nós vamos comer, né? Nós conseguimos viver dessa forma que está escrito aí, que Deus fala, olhai para as aves do céu, que elas não plantam, elas não colhem e não falta alimentos para elas. Então, fica aí uma reflexão para vocês. Essa é a pergunta: em quem você confia nos momentos difíceis mesmo? Nos momentos que você tem dificuldade, nos momentos que ninguém pode te ajudar, tá? Eu fiz apenas uma leitura aí para a gente introduzir esse assunto, porque o texto-chave está lá em Hebreus 11:6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu vou ler aqui.
Hebreus lá, quase no finalzinho da Bíblia. Depois de Tito e antes de Tiago. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Todos acharam? Vai no finalzinho, vai de Apocalipse. Tito. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É antes do Apocalipse? Isso. Isso. Hebreus. Hebreus aqui. 11. Capítulo 11, verso 6. O 6? Verso 6. Nossa, que foda. Bonita aquela cortina lá, né? Nossa. Deixa eu Hebreus cortando. 11, versículo 6. Para comprar a versão muito mais versões. Seis. Amém? Isso. Amém. Podemos ler? Temos. Tá, tá escrito assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro, na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Vocês viram a importância desse texto? A importância de tudo que está dito aqui? Eu já queria trazer esse texto um tempo atrás. Por quê? Porque todos nós precisamos de fé para enfrentar as dificuldades da vida. Todos nós. A fé, ela faz com que a gente acredite em coisas que são invisíveis, em coisas que são inexistentes. Por exemplo, eu posso ter a fé que eu vou ganhar uma causa na justiça. Eu posso ter fé que eu vou comprar um carro, que eu vou comprar uma casa. Eu posso ter fé que eu vou me casar. Eu posso ter fé que eu vou... qualquer projeto que eu coloco ali, eu posso ter fé. Ter fé que eu posso. Tem gente que não pode ter filhos, mas eu posso ter fé que eu posso ter um filho. Você pode ter fé que você pode ser curado de uma doença. E aqui é uma situação muito importante que me chama a atenção, porque nós vivemos em tempos em que a fé praticamente acabou, se esvaiu.
as pessoas elas não acreditam mais, ou porque elas não viveram o sobrenatural de Deus na vida delas, ou porque elas estão desanimadas, elas fracassaram. E isso é muito sério. Por quê? De que adianta nós irmos todos os dias para a igreja, ouvirmos tantas palavras revigorantes, palavras que são como alimento que nós precisamos todos os dias de fato, mas de que adianta se nós não conseguimos ter fé para alcançar aquilo que a gente precisa? De que adianta? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se durante 4 anos você usar, digamos assim, 2 horas do seu dia, ou 3 horas que seja, durante 4 anos, de segunda a sexta, você sabia que nessas 3 horas ou nessas 2 horas você faz uma faculdade? Você se torna com ensino superior em qualquer área, quer dizer, não em qualquer área, né? Porque agora alguns cursos são 5 anos, né? Mas se durante 4 anos você usar 2 horas ou 3 horas do seu dia, isso comprovado, tem estudos que comprovam isso. Se você estudar qualquer assunto durante 2 ou 3 horas por dia, durante 4 anos ou durante 5 anos da sua vida, você se torna especialista naquele assunto. Você começa a dominar aquele assunto. 2 horas ou 3 horas por dia durante 4 anos, você se torna ou um bacharel, ou um engenheiro. Se for 5 anos, você faz a administração. Se for 6, 7 anos, você se torna um médico, um enfermeiro. Enfim. Agora eu pergunto para vocês. Durante o tempo de culto, durante o tempo em que nós ouvimos a palavra, seja 1h30 por dia, seja nas escolas dominicais, seja em qualquer situação que nós estamos ouvindo a palavra, isso agrega para nós, certo? Aí eu pergunto, que experiências você acumulou durante esse tempo que você esteve com Deus? Que experiências você guardou para você? Porque se nós aplicarmos essa lógica, algumas pessoas aqui são bacharéis. Claro que não existe isso, eu estou equiparando aqui. Algumas pessoas são bacharéis em ser crente, em acreditar em Deus. Algumas já têm mestrado, outras já têm doutorado. Por quê? Porque elas já ouviram tanto, elas aprenderam tanto, elas se alimentaram tanto disso e elas conheceram tanto a Bíblia. Mas a pergunta que eu faço é, nós temos isso? Nós temos essas experiências com Deus realmente? De verdade, cada um de nós? Ou às vezes a gente só vai para a igreja para cumprir uma tradição? Ou porque o teu pai ia na igreja, teu avô ia na igreja, e você está indo só seguindo uma tradição? Não estou dizendo que é errado, mas você tem experiências com Deus de verdade? Você acredita ou você apenas está sendo influenciado para o bom caminho, o que não é errado? Você está indo na igreja, está super certo. Mas assim, você tem experiências com Deus de verdade? Você já provou das bênçãos que Deus tem para você, das bênçãos que Deus tem para sua família, dos milagres que Deus pode fazer? Você já sentiu o gosto de ter essa experiência com Deus de verdade mesmo? Porque sem a fé você não consegue alcançar essas coisas, e sem fé você não consegue agradar a Deus. Será que nós estamos agradando a Deus? Porque o cristão vive uma vida de dependência. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Está lá em Romanos, capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela fé. O que você já alcançou
com a fé? Você já alcançou livramento? Você já alcançou cura? Você já alcançou alguém de tua família? É bem interessante esse assunto, porque a resposta para essas perguntas vai dizer o tipo de crente que você é de verdade e como você consegue influenciar as outras pessoas. Porque todos nós somos falhos, todos nós cometemos falhas, todos nós erramos, mas todos nós também podemos alcançar a graça. Todos nós podemos alcançar o reino, né, que Deus tem preparado para nós, que é, digamos assim, que vai ser a nossa herança. Todos nós poderemos alcançar isso pela fé, certo? Nós vamos para a igreja e professamos a fé de que Jesus virá nos buscar, isso depende de fé, certo? De que Ele tem um lugar preparado para nós, isso depende de fé, certo? De que lá não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza, isso também depende de fé, certo? Então, nós precisamos de fé. Se alguém puder lá abrir em Lucas 17, 15, por gentileza, vamos meditar um pouquinho sobre o que está falando em Lucas 17, capítulo 17, versículo 15. E outra pessoa, se quiser abrir em Romanos 10, 17, para a gente estudar um pouquinho o que esses dois textos dizem. Porque o ponto-chave é o seguinte: o justo viverá pela fé. Eu fico pensando uma pessoa no leito de hospital, né? Ela precisa de fé. Uma pessoa que se acidentou, ou uma pessoa que está aguardando alguém ali no hospital, né? No leito de enfermidade, é nesse momento que ela precisa de fé e que ela precisa buscar pessoas que intercedam por ela. Alguém conseguiu achar das duas referências? Lucas 17, 15? Eu achei Lucas 17, 15. Por gentileza, se quiser. Só o verso 15 ou os outros versos posteriores? Pode ler o que você achar pertinente, por favor. Lucas 17, 15. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Será samaritano. Pode prosseguir, por favor. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Perfeito. O que Jesus disse para ele? Sua fé te salvou. Certo? Romanos 10, 17. Alguém viu? Só 17? É o que você achar que está dentro do contexto, por gentileza. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecer de quem quer, e endureça a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa e ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas o homem, quem és tu, que Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Tá, você leu aí em Romanos? Uhum. 10, 17, né? Tá. A questão é assim: como nós podemos aumentar a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Certo? A fé vem pelo ouvir.
Então, se você quer aumentar a sua fé, primeira coisa, você precisa meditar na palavra. Você precisa buscar com oração e com jejum. Você precisa ouvir pregações. Você precisa exercitar a sua fé. E só tem um detalhe. Pelas experiências de pastores que eu sempre tenho ouvido falar, quando você ora pedindo fé para Deus, tem uma coisa que acontece automática. Vem luta. Se você orar pedindo fé para Deus, é certeza que vem luta, vem uma barreira, alguma coisa acontece na sua vida. Porque é através da dificuldade que a nossa fé é exercitada. É através da dificuldade, pode ser alguma coisa que aconteça na sua vida, na vida de alguma pessoa que você ama. E através disso Deus vai trabalhando. Porque tem pessoas que às vezes têm tudo, né? E vai se esquecendo aos pouquinhos das coisas de Deus. Vai abandonando, vai ficando distante. Às vezes a gente ora e pede as coisas para Deus e Ele dá. Mas daí a gente vai, sabe, vamos nos esquecendo do que Ele fez por nós, assim como aconteceu com as pessoas que ficaram andando em círculos lá no deserto. Aquele povo, né, o povo de Israel, que fugiram do Egito, eles viveram coisas sobrenaturais. Eles viram maná cair do céu, eles viram durante o dia uma nuvem de sombra ali acalmava eles, né, trazia frescor, e à noite, vocês imaginam um frio de temperaturas negativas, à noite tinha uma coluna de fogo que acompanhava aquele povo. A Bíblia diz que as sandálias cresciam juntamente com os pés deles. Então, eles tinham ali roupa. Lembram daquela passagem que nós lemos lá em Mateus 6,26, que falava: observai as aves dos céus. Então, isso daí tudo o povo de Israel viveu. E quantos de nós já recebemos vitórias de Deus e nós nem agradecemos, né? Assim como o Juan leu ali, dos 10 leprosos. Quantas vezes nós recebemos vitória de Deus e nós nem agradecemos? Quantas vezes nós poderíamos ter testemunhado para aumentar a fé de outras pessoas. E nós não testemunhamos, nós não fizemos a nossa parte. Então, deixa eu só dar uma olhadinha no tempo aqui para ver se... Opa! Nossa, o tempo passa rápido, meu Deus, 23 minutos. Já vou terminar, tá, varão? Não leu. Mas então, gente, é isso o que eu queria trazer. Nós vamos fazendo essa parte. Vamos ser gratos a Deus pelo que nós já recebemos. Vamos contar nosso testemunho para aumentar a fé das outras pessoas. Porque Deus tem muito mais para fazer por nós. E mesmo que Ele fez, e muitas vezes nós fomos ingratos, Deus com certeza tem um celeiro cheio, mais cheio de coisas boas para nós. A mensagem hoje que o irmão Ricardo estava falando, que falou com ele, falou com muita gente, aquela mensagem de hoje. Falou com muita gente mesmo. Que depois as pessoas vão olhar para você e falar: nossa, o que aconteceu? O que aconteceu com o irmão Robson? O que aconteceu com o irmão Ricardo? Meu Deus do céu! É um ditado popular: quem te viu antes e quem te vê agora. Né? Então, fica aí a meditação para vocês. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe.